Então, a gente queria saber do Senhor o que ministrar nessa noite, e eu me debrucei sobre o texto que eu estava lendo no devocional, que acompanho todo dia. Porém, enquanto eu anotava, o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre esse tema: o que temos feito com nossas palavras. Imagina, para estimular sua curiosidade, imagine que se hoje Deus virasse uma chave na sua vida, que mudasse toda a sua história, mudasse a história da sua família, da sua carreira. Você já imaginou que isso é possível? Um dia, um povo muito organizado, lá no livro de Gênesis conta sobre eles, acho que é capítulo 11 de Gênesis, eles foram com a intenção de construir uma torre para que o nome deles fosse marcado na história humana, Torre de Babel, como nós chamamos. E eles foram para lá. A Bíblia diz que todos eles falavam um idioma só, e ali o Senhor virou uma chave, e de repente um sujeito pedia tijolo para o outro, ele vinha com pedra, porque ele não entendia, não havia interpretação. O outro chamava cimento e a pessoa vinha com água. Eles começaram a se desentender, mas porque estavam falando num outro idioma, sem ir para um cursinho, sem passar por uma escola. Deus virou uma chave, e de repente aquele povo que falava, todos eles falavam uma língua só, mudaram e começaram a falar em línguas diferentes, não é? Línguas seculares, línguas que estão espalhadas no mundo hoje. E a versão espiritual desse episódio que aconteceu quando as línguas foram diversificadas, veio em Atos capítulo 2, quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, estavam orando, esperando a promessa que o Senhor falou, ficar em Jerusalém, e disse que sobre eles desceu o Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, seja na questão secular, na língua que você fala para se comunicar na sua vida, ou seja na sua comunicação espiritual, quando você fala em línguas, a concessão é sempre dada por Deus. E por que a gente está falando disso? Porque a palavra foi a primeira manifestação que a Bíblia registrou na história humana. A Bíblia diz que o Senhor veio à terra, não é? E Ele quis arrumar a terra que tinha sido bonita antes, mas a terra estava sem forma e vazia, Gênesis capítulo 1, e aí Ele arruma a terra. E como é que Ele arruma a terra? Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra se tornou sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Aí Gênesis 3 fala que o Senhor abriu a sua boca e falou, e disse Deus. Primeira manifestação na história da humanidade foi a palavra. Então, a palavra abriu tudo. Disse Deus, haja luz. Antes da organização da terra, antes do sol, antes da lua, antes da divisão dos mares, dos ares, antes dos animais, das aves, antes do próprio homem ser criado, veio a palavra. Deus disse, haja. E então, em Gênesis capítulo 1, aparece Deus como Criador, e usando o quê? Usando a sua palavra. Hebreus capítulo 11 diz, pela fé nós cremos que todas as coisas do universo foram criadas pela palavra de Deus. Não foi num golpe de mágica, não foi num passe de encantamento, pela palavra. Deus dizia e as coisas aconteciam. Então, no capítulo 1, Deus aparece falando. Do capítulo 2, Deus forma o homem, e a Bíblia diz, fez o homem do pó da terra e soprou nele fôlego de vida. Falar é uma habilidade que Deus nos deu com um propósito, para governar a terra e produzir vida. Então a gente aprendeu a falar, e isso faz toda a diferença. Imagina se você não fala. Por que a gente desenvolveu o ministério de Libras aqui? Porque algumas pessoas, por não conseguirem se comunicar com as palavras, como eu estou fazendo agora, elas têm a vida delas muito dificultada. Porque quando você consegue falar, você pede um táxi, você se comunica num mercado, você vai para uma classe de aula, você pergunta alguma coisa ao pastor, ao professor, a quem está ministrando para você. Então, nós não vivemos sem a palavra. Quem não consegue falar tem muita dificuldade para desenvolver a sua vida. A gente nem valoriza isso, né? O modo que nós temos de falar, de nos comunicarmos. E a Bíblia diz em Efésios 1 e 3, que todas as bênçãos espirituais estão nas regiões celestiais. O texto diz assim, bendito seja o Deus e Pai, que nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Todas as bênçãos que você precisa, preste atenção nisso, todas as bênçãos que você precisa hoje, elas já estão
armazenadas, mas não aqui, nas regiões celestiais. Como é que a gente faz o transporte das bênçãos que precisamos, que já existem, estão nas regiões celestiais, para que elas venham ao mundo físico? Através da palavra falada. A palavra que faz esse transporte entre o espiritual e o físico. Estão me entendendo? Digam amém. E quando você vai para os evangelhos, você vai ver que os milagres que Jesus realizava sempre partiam da palavra. Eu anotei alguns exemplos aqui. O centurião, que tinha um empregado que estava muito enfermo, Jesus falou: eu vou lá. Ele falou: não, basta uma palavra e o meu criado ficará curado. Basta uma palavra. A mulher do fluxo ficou curada sem que Jesus tocasse nela. Mas o texto diz que em casa ela declarou assim: se eu for à rua e achar o Nazareno, e eu simplesmente tocar na bainha, eu serei curada. Ela propôs um milagre na vida dela, ela imaginou algo nas regiões celestiais, e ela trouxe, quando ela disse: eu serei curada apenas se tocar na bainha das roupas. E aconteceu. O leproso de Marcos 1:40 disse para Jesus: se quiseres, podes limpar-me. E o texto diz: Jesus simplesmente falou: quero. Jesus disse: quero. E no mesmo instante ele ficou curado. Sempre a palavra foi o que intermediou o milagre que estava nas regiões celestiais e veio para o mundo físico. Quando a gente vai para o texto de Ezequiel 37, famoso texto do Vale de Ossos Secos, para você entender, os vales são diferentes das montanhas. Nas montanhas você sobe, você glorifica, como Elias, que subiu no Monte Carmelo. No vale você enfrenta as suas batalhas. E no Vale de Ossos Secos havia um exército que já tinha lutado, agora eram ossos secos. E o Senhor leva Ezequiel até ali. E o Senhor, deixa eu te perguntar, você acha que Deus tinha poder para fazer aquele exército voltar à vida sozinho? Deus tinha poder para isso? Tinha e tem. Se ele criou todo o universo sem a nossa ajuda, por que então Deus levou Ezequiel para lá e disse para ele: usa o seu fôlego, profetiza? Porque Deus queria enfatizar que a palavra que ele nos deu como um presente, quando soprou em nós o fôlego de vida, essa palavra tem sido muito mal utilizada, muitas vezes ignorada, o poder que ela tem, e aí nós deixamos de trazer do mundo espiritual para o mundo físico bênçãos que temos direito, porque nós não abrimos a boca para dizer. E por outro lado, muito pior, nós aceitamos coisas que foram ditas, trazendo negatividade, coisas ruins sobre nós, e não usamos a palavra para desativar, para mudar essa situação. Falar é invocação física para que o mundo espiritual se materialize. Até no reino das trevas, quem trabalhou no reino das trevas sabe disso, até no reino das trevas é necessário uma invocação, seja cantada ou seja falada, para que um demônio se manifeste, não é assim? Não é simplesmente apareceu, se manifestou, não. Tem que haver uma invocação, seja cantado ou seja falado, para que uma entidade, um demônio se manifeste. Em 2º livro das Crônicas 5:13 diz assim: cantavam em uma só voz e bendiziam a Deus, então a casa se encheu da presença do Senhor. A sua boca é o canal para trazer o céu à terra. Por isso que na hora do louvor, irmãos, é tão importante que você não fique de carona, porque tem um bom grupo musical aqui, porque tem gente cantando e você se apoia nisso, e aí você fica de boca fechada. Quando você abre a boca e emite palavras de louvor ao Senhor, como aconteceu em Crônicas, cantavam em uma só voz, bendiziam a Deus e a casa se encheu. Quer ver a presença de Deus enchendo a sua casa espiritual? Abra a sua boca. Não é simplesmente entrar na carona de quem está cantando, a igreja já promove o louvor, não, a igreja te ajuda, porque você não sabe escolher às vezes um playlist, um repertório pessoal. Então Deus orienta os nossos líderes no louvor aqui, e eles trazem canções que são orientadas pelo Espírito Santo, para que você possa louvar conosco. Você não pode ficar de fora. Quando você abre a boca e canta ao Senhor, você está emitindo palavras que vão mover nas regiões celestiais e trazer de lá as bênçãos que ainda estão lá, mas que são suas. E que vão descer para fazer parte da sua história, da sua vida. Atos capítulo 16, estou sendo bem escriturístico para que você entenda que é uma palavra bíblica. Em Atos 16 conta de Paulo e Silas na prisão. Mãos atados, pés atados, apanharam muito, estavam ali no escuro da prisão, amarrados, atados, mas a Bíblia diz que eles abriram a boca para louvar a Deus e o céu desceu na prisão.
um terremoto localizado, rompeu com as cadeias e todos foram soltos. Você não imagina o que as suas palavras podem fazer no mundo espiritual. Já contei aqui para os irmãos, às vezes estava ministrando para alguém, ou tentando, e havendo resistência, a pessoa resistindo, ou às vezes na casa, alguém se levantava e não deixava a gente ministrar a palavra, a gente tentando uma brecha para falar de Jesus, e eu não conseguia, então eu dizia, onde é o banheiro aqui? Eu saía para ir no banheiro, e lá no banheiro eu falava, eu abria a minha boca e dizia, Senhor, eu amarro esse demônio que está impedindo que a tua palavra flua. Quando eu voltava na sala, ou o sujeito tinha ido embora, ou se engasgou com alguma coisa, e aí a gente falava a partir dali. No mundo espiritual a gente entrava e trazia aquilo para o mundo físico, e essa é uma autoridade que o Senhor não tomou de nós. Ele nos deu quando nos formou, mas o que nós fazemos? Nós ignoramos, e tantas vezes a gente aceita coisas que inadvertidamente pessoas trouxeram do mundo das trevas e implantaram na nossa vida, e nós não usamos a autoridade que o Senhor nos deu para repelir, para eliminar. A Bíblia diz que você na terra está para reproduzir o que Deus fala no céu. Vou ver se eu consigo mais um amém. Você está na terra para reproduzir o que Deus fala no céu. Amém. Mateus capítulo 16, verso 19, depois que Pedro diz que o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo, ele diz, e eu te digo que essa sua declaração é uma rocha sobre a qual eu edifico a minha igreja. E aí o Senhor solta uma bomba, que ainda está ativa, ele disse assim, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Olha o poder que o Senhor nos deu. E tudo que desligares aqui será ligado no céu. Quantas vezes você ligou alguma coisa pelo bem da sua família, da sua carreira, da sua saúde, ou você simplesmente aceitou um diagnóstico, um resultado, um não de uma empresa que você estava esperando? Quando você entende essa palavra que foi dada a nós, tudo que ligares na terra será ligado no céu. É como que o seu pai, o seu Criador, deu essa autoridade, ele fica esperando que você use essa autoridade para dizer, Senhor, eu estou ligando aqui na terra, isso que já está na tua presença, que já é a tua vontade, e o Senhor conecta lá em cima, aquilo que ligamos na terra será ligado no céu. Ele não disse, alguma coisa que vocês ligarem, se passar no crivo, se passar na análise, ele diz, tudo que vocês ligarem, e tem coisas que não deveriam estar ligadas e nós ligamos. A gente tem pessoas que não prosperam na vida, porque um dia algum familiar usou uma palavra, e usou a autoridade da palavra, para dizer assim, você nunca vai ser ninguém na vida, e a pessoa não consegue prosperar nos estudos, passa de um emprego para outro e não rende em lugar nenhum. Uma palavra foi liberada e ela não foi desligada, e aí você que é servo de Deus, debaixo do favor do Senhor, debaixo da bênção do Altíssimo, você carrega algo porque você não usou a autoridade para desfazer o que foi dito indevidamente. Deus hoje está procurando gente que seja como janelas que tragam o céu para a terra. Quem foi da Assembleia sabe do hino que a gente cantava lá, que dizia assim, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deus quer que você seja uma janela para entrar a luz do céu na sua vida. Ele está buscando isso hoje, aqui nesse endereço da 366 da Tenente França, procurando gente que seja como janela que traga a luz do céu para a terra. O povo de Deus na terra tem ignorado esse poder de ligar e desligar coisas. Alguns confundem esse poder, e aqui é o ponto que eu quero clarear mais, confundem esse poder com declarar, determinar. Não sei se você já viu algum culto onde as pessoas são ensinadas a determinar coisas. Determina que acontece. Irmão, determinar é um verbo muito suspeito. Se você determinar que seu cachorro vai falar, você vai cansar e ele não vai falar. Você não tem essa autoridade para determinar coisas. Deus tem. Quando você vem no altar se casar, para ficar mais claro, quando você vem se casar no altar do Senhor, você declara, na pobreza ou na riqueza, na alegria ou na tristeza, na fartura ou na escassez, ela vai ter minha segurança, ela vai ter minha companhia, ela vai ter o meu amor. Você declara, e o Senhor determina isso que você declarou, pelo bem do seu casamento. Então, quando você declara
que vai se manter ao lado dessa pessoa, você não determina, é o Senhor que cuida de transformar a sua declaração em algo determinado para a sua vida e para ela. Quando você reconhece a Jesus como seu Salvador, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse assim: com o coração você crê e com a boca você declara que Jesus Cristo é o Senhor. Então o Senhor determina que você está salvo, porque você creu no coração e declarou com a boca. Isso é declarar. Porém, a gente tendo a autoridade de declarar bênçãos, só para você fazer um retrospecto. Semana está começando, mas terminou uma semana ontem. Você se lembra essa semana que terminou ontem? Se você declarou bênção sobre alguém na sua família, ou no seu trabalho, ou no seu transporte, você se lembra de ter determinado bênção sobre alguém assim claramente? Amém. Uns 5 ou 6. Por que não declaramos, irmão? É mais fácil murmurar, é mais fácil reclamar, é mais fácil praguejar. Quando nós temos a autoridade de usar a palavra que Deus nos deu para abençoar, para declarar o favor do Senhor sobre alguém. Mas não se preocupe que você diz: eu não estou fazendo isso. Abraão recebeu de Deus esse mesmo poder de declarar bênção, quando o Senhor disse assim: abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem você amaldiçoar. Em outras palavras, Abraão saia por aí abençoando. E Abraão não saiu. Você não tem registros bíblicos de Abraão usando a autoridade que Deus deu para ele, abençoando pessoas. Abraão não fez isso. Veio o filho dele, Isaque. Isaque aprendeu com o pai a não fazer. Era um homem de Deus, mas não usaram. Aí vem Jacó. E nos registros bíblicos, Jacó é o primeiro homem na Bíblia a usar o poder da palavra para abençoar seus filhos. A Bíblia diz que já velhinho, Gênesis capítulo 49, foi a primeira profecia declarada através de um homem na Bíblia. Gênesis 49, ele chama os seus 12 filhos e mostrou o que a gente tem que fazer. Diz o texto de 49, 1 e 2, ele disse assim: aproximem-se de mim, meus filhos, e eu vou dizer o que lhes há de acontecer. Jacó não disse assim: assim diz o Senhor, em tom de profecia, não. Ele quis declarar para cada um dos 12 filhos o que ele recebia do Senhor para abençoá-los. Algumas vezes ele falou de coisas fortes. Para o filho, por exemplo, que era o mais velho, teria o direito de ser o primeiro a conduzir o legado da família, mas disse: porque você se deitou com uma esposa do seu pai, você perdeu o seu lugar. Mesmo assim ele abençoou. E você vai ver que essas 12 tribos, representadas nos 12 filhos de Jacó, passaram quase 400 e tantos anos no Egito, sobreviveram ao faraó, aos faraós que passaram um atrás do outro, entraram pelo deserto, e essas tribos estão até hoje. Por quê? Porque Jacó, antes de morrer, disse: aproximem-se aqui, eu vou abençoar vocês, eu vou declarar o favor do Senhor sobre vocês, mesmo vocês sendo imperfeitos. Ele teve filhos que fizeram coisas, como Simeão, que usou da espada indevidamente e semeou morte na família do povo de Siquém. Ele mencionou isso na palavra dele, mas ainda assim ele liberou bênção. Ele declarou exatamente o que ele esperava que acontecesse com cada filho. Verso 28 diz: e foi isso que Jacó lhes disse ao abençoá-los. E na história mostra que se cumpriu tudo em cada um deles. Pergunta para você: quais foram as bênçãos que você declarou sobre seus filhos? Ah, pastor, quando nasceu, peguei no colo e abençoei. E depois disso? Dificuldades escolares, dificuldades de relacionamentos, problema de fala, problema de cognição, dificuldade em alguma área da saúde. Quando foi que você abriu a sua boca ao exemplo de Jacó e ministrou sobre seus filhos, sobre sua família, sobre alguém, exatamente aquilo que você queria que acontecesse a eles, contrariando tudo aquilo que eles possam estar passando? Jacó não estava dizendo para nós: vocês têm que profetizar sobre seus filhos. Disso eu vou falar outro dia. Mas ele estava dizendo que o poder da palavra que nós temos na ponta da língua, e irmãos, como é fácil sair alguma coisa que desagrada o Senhor, como é fácil sair uma palavra torpe, quando a gente se fere, quando a gente é ferido, quando a gente é decepcionado, sai logo uma coisa ruim. E o poder que nós temos
de falar coisas boas e abençoar pessoas e mudar destinos, nós temos ignorado essa autoridade. A Santa Ceia que nós estamos celebrando hoje, a Santa Comunhão, ele é um ato profético. Olha o que Jesus disse, quando ele tomou o pão e o cálice, ele disse assim: não tomarei mais do fruto da vide, até que eu tome com vocês de novo na presença do meu Pai. Ele estava estabelecendo: eu vou preservar vocês, vocês vão sobreviver ao longo dos anos, dos séculos, e um dia nós vamos tomar a ceia de novo juntos. Está se cumprindo. Hoje está acontecendo o que ele disse: cada vez que vocês se reunirem, vocês vão anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Ele estabeleceu uma palavra que era profética, de que a celebração da ceia seria uma manifestação por de fora, de que o Senhor morreu por nós, e que ele disse: vou voltar e vamos ter um encontro juntos na presença do Pai, no casamento simbólico da igreja, que é a noiva, com ele, que é o cordeiro, que é o nosso noivo. Então ele disse: vai chegar o dia, e essa palavra se perpetuou, como hoje nós estamos celebrando. Estamos a poucos dias do fim do ano, faltam 3 semanas para entrarmos em 2026, mas a pergunta que eu fiz no início, vou fazer de novo: o que nós estamos fazendo com as nossas palavras? O que você tem dito na sua casa? O que você tem dito no seu ambiente de trabalho? O que nós estamos fazendo com as nossas palavras? Essa é a última ceia, e assim como Jesus aproveitou a ceia para declarar bênção sobre os discípulos, eu queria te incentivar hoje a declarar sobre a sua própria vida, sobre a vida da sua família, sobre a sua saúde, sobre o seu trabalho, sobre o seu futuro, hoje, exatamente, hoje mesmo. Não apenas celebrar a ceia do Senhor, mas que você transforme esse dia 7 de dezembro, no dia em que você virou a chave usando uma autoridade que você tem desde que nasceu, e poucas vezes você usa. Poucas vezes você usa. Eu já contei a história do Thomas Alva Edison, o maior inventor da história humana, e a gente morou, agora mesmo estive na cidade onde ele morou, e a história dele é fascinante, porque, irmãos, quando ele foi para a escola, com 7 anos de idade, ele voltou para casa sem saber ler, ele não sabia ler, né? E ele voltou para casa com um bilhete da direção da escola, e a mãe, quando recebeu o bilhete, ela leu, ela se conteve, ela não demonstrou nenhuma emoção, ela se conteve, e ela falou para ele: meu filho, você não vai voltar mais lá na escola. Por quê, mãe? Porque a escola não tem nível para você. E as professoras não sabem como lidar com você. Então eu sou professora e eu vou assumir você, eu vou te ensinar, porque a escola não tem condições. Mãe, ele não tem condições. E ela ensinou o filho, que cresceu, se tornou um inventor, ficou milionário. Um dia, depois que a mãe tinha morrido e o laboratório dele pegou fogo, ele juntou o que restou, achou uma mala com fotos e outras coisas da mãe, e achou o bilhete da escola. E no bilhete da escola, que a mãe não leu para ele como era, estava dizendo lá: leva essa criança daqui dessa escola, porque ele é um deficiente mental, ele nunca vai aprender nada, então não há lugar na escola para ele. A escola eliminou o garoto, dizendo que ele não tinha condições. Ela pegou e disse: não, é porque você está acima da média, e se tornou um garoto acima da média, de conforme a mãe profetizou. Ela declarou. O que você faz quando a escola manda um recado para você? Dizendo: seu filho, não acho que não vai poder ficar na escola não, porque está difícil aqui, ele não acompanha a matéria. Aí você, o que você faz? Primeira decisão que você faz: ou acerta o moleque, né? Ou acerta a professora, ou você tem que acertar alguém, tem que culpar alguém pelo... Por que não mudar as coisas, usando a autoridade da palavra que diz: o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares será desligado no céu? É como Deus dizendo: você vai fazer alguma coisa, você vai falar alguma coisa, você vai declarar alguma coisa. E hoje é um dia bom para a gente declarar sobre a nossa vida, nossa família, nossa saúde, nosso trabalho, nosso futuro. A gente está esperando uma resposta, né? Eu contei aqui na igreja, a mulher que estava cuidando dos trâmites do nosso terreno, a corretora, ela faleceu mês passado, e ela estava lutando contra um câncer, e aí teve uma fratura no fêmur, estava internada, falei com ela no hospital ainda, e aí ela veio a falecer. E aí a gente é bombardeado com notícias: como vai ficar isso?
O marido, que é um judeu, escreveu para nós dizendo: pastor, ela se foi, mas o assunto está de pé, e a gente está tocando para frente, e vamos ter notícias disso, e a gente fica esperando. É muito mais fácil desistir do que está difícil, do que contrariar com a palavra e dizer: mas eu vou buscar nas bênçãos que estão arquivadas nas regiões celestiais, eu vou trazer uma mudança para essa situação, e vou declarar em nome de Jesus que as coisas vão mudar. Mas essa decisão é nossa, na nossa casa, na nossa vida, a gente decide o que nós temos que fazer. Quem sabe você precisa desligar hoje uma palavra que foi dita sobre o seu casamento. Quantas vezes já ouvimos casos de mulheres que não se casaram porque elas quiseram apoiar o pai, que sempre brigava com a mãe, e a mãe declarou: você nunca vai ser feliz no casamento porque você acha que seu pai é gente boa. E aquilo ficou uma palavra tão forte que realmente não conseguiu casar, ou então se casou, mas ficava com isso em mente: eu nunca vou ser feliz porque minha mãe disse. Você fica apoiando seu pai? Você nunca vai ser feliz por isso. E às vezes você está vivendo essa situação e não virou a chave ainda, quando você tem toda a autoridade em Deus para mudar essa situação. Você nunca vai achar ninguém melhor que eu. Esse síndrome de Eucana, não é? Às vezes no relacionamento que é rompido, no noivado que é rompido, o noivo que não aceita, e nesses dias de feminicídio, tanto o homem que não aceita rompimento de um relacionamento e acaba tentando tirar a vida, e às vezes conseguindo da outra pessoa. Mas nesse mundo, às vezes porque você não leva adiante um relacionamento, você ouve uma palavra de maldição dizendo: você nunca vai achar ninguém bom igual a mim para a sua vida, você nunca vai ter ninguém como eu, ou melhor do que eu, e você armazena essa palavra em vez de eliminá-la, de anulá-la, porque você tem poder para isso. Sobre sua saúde, você às vezes ouviu alguém dizendo: você vai acabar morrendo cedo por não me ouvir. Já ouviram isso? O Naldo me chamou para jogar tênis com ele. É um modelo novo de tênis, é o pickleball. No meio da quadra de tênis, mas é menor, então preferi, porque eu não tinha que exercitar tanto. E aí eu fui jogar com ele, e aí joguei no primeiro dia, gostei demais. E aí ele me chamou no segundo dia. Aí a profetisa da casa falou: amor, não sinto que você deve ir. Um joguinho inocente. Meu Deus, uma raquetinha na mão, um cara do lado de lá, outro do lado de cá. Não é esporte de impacto, não é futebol, não é, que é isso? É uma coisa, não é vôlei que toda hora está pulando. Eu falei: aqui com a raquetinha, é o genro que está do lado de lá, né? A gente pode dizer: parou, não gostei e tal, e estou jogando. E numa jogada inocente, irmãos, ele jogou a bola para me cobrir, que eu vim fazer uma jogada perto da rede. Aí ele jogou a bola devagarzinho por cima assim, e eu esqueci completamente que eu tinha acabado de completar 66. E eu fui assim, e é incrível que a queda parecia que era em câmera lenta, que eu fui pensando: você não é um adolescente, você não é um jovem, você já é um adulto, e um adulto idoso, e a única coisa que eu consegui fazer foi botar a mão. Vou para o raio-x amanhã, porque acho que quebrei a palma da mão aqui, estava usando uma luva até agora, não vim para a igreja e tirei. Mas quando eu caí e ralei o cotovelo, aí eu falei para ele: acabou, vamos embora para casa. O que você acha que eu ouvi quando eu cheguei em casa? Ele falou: voltou cedo. Falei: tivemos um pequeno acidente e tal. Te falei, nada contra o jogo, nada contra o oponente, apenas senti que não era para ir. Você já sentiu alguma vez assim que não é para entrar, não é para assinar, não é para fazer esse negócio, não é para pegar esse sócio, não é para entrar nesse relacionamento? Você não pode dizer para mim que você nunca teve uma experiência assim. Às vezes você está pagando um preço hoje, porque o aviso veio e você tinha autoridade para não entrar, ou para desfazer, ou para anular. Aí você entrou e nem usou o antídoto da palavra para desfazer aquilo que ficou ruim. Você simplesmente aceitou na sua vida. Sobre sua carreira, alguém disse: você nunca vai ser ninguém na vida, e você aceitou isso. Mas hoje é o dia para virar essa chave.
E você usar a autoridade que já foi te dada e não foi tirada. Quando o Senhor te criou, Ele te deu autoridade. E falando a Pedro e a nós, como representantes da igreja, Ele disse: tudo que ligares na terra. O que você precisa ligar hoje para Deus conectar lá em cima? Tem um fio com a ponta solta lá em cima. Deus está esperando que você engate na parede aqui, que Ele vai lá em cima e aí você vai ver a ignição acontecendo. O que está faltando ligar na sua vida hoje? Você não precisa de fazer 7 correntes e fazer uma campanha, não. Basta que você espiritualmente tome a atitude de conectar. Hoje é o dia para você usar o poder da palavra e declarar o favor de Deus, fazendo descer as bênçãos que já são suas. Imagina uma bênção numa caixa vermelha com um laço de fita, com seu nome, seu endereço, e você não pega, está lá em cima. Eu não quero que você pague o mico espiritual de o dia que chegar no céu, o Senhor te levar lá e falar: que coisa bonita, e você, e tem meu nome. Falei: está aqui há muito tempo, você nunca pediu, está aqui, caducou. Ontem eu li alguém dizendo que você não pode pegar 1 hora do dia de hoje e anexar no dia de amanhã, porque hoje você não vai ter tempo de aproveitar seu dia, e você diz: mas eu vou tirar 1 hora do dia de hoje, vou anexar, amanhã eu vou ter um dia de 25 horas, e aí eu faço. Você não pode, todo dia tem o mesmo tempo, 24 horas, se você não aproveita, acabou. No dia seguinte você vai ter outro período de 24, mas você não acumula, é igual sono, irmãos. Não adianta, não dormiu hoje, não tem como amanhã dormir 12 horas, né? Você pode estar cansado e até dormir 12, 15 horas, mas você não recupera o sono perdido, porque já foi. E hoje é o dia, eu creio que o Espírito Santo está falando com alguns aqui hoje, tem um pacote seu aqui, tem um pacote seu, que não vai depender de um caminhão para entregar, que não tem o risco do correio não te achar, que não tem o risco de colocarem na sua porta e alguém ir lá tomar. É um presente que está lá nas regiões celestiais, tem seu nome. Tudo que precisa é você usar o que a Bíblia diz, que as bênçãos, todas as bênçãos, diz Efésios, todas as bênçãos estão nas regiões celestiais. Você só tem que trazer para o reino físico e aproveitá-las. Hoje é dia para usar o poder da palavra. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. A gente, quando fala de profecia, irmãos, eu quero falar sobre profecia nos próximos cultos, mas uma coisa é você ser um profeta de ofício, dizer: assim diz o Senhor, e outra coisa é você usar a autoridade da palavra que está na sua boca para ministrar. Vou te dar 2 exemplos bíblicos, já falei deles aqui antes. Quando Eliseu estava hospedado na casa da sunamita, pode ler na sua Bíblia, livro de Reis, segundo livro dos Reis, hospedado na casa sunamita, coração abençoado, por ter um lugar para se hospedar com seu aprendiz, um lugar para se alimentar, uma caminha quente para dormir. Então ele sente no coração dele assim: eu quero abençoar essa mulher tem sido uma bênção na minha vida. Ele não se ajoelhou e disse: Senhor, me dá uma direção do que eu posso pedir para ela. Ele era um homem de milagres, mas ele simplesmente abriu a boca e falou: chama a mulher lá. E Geazi chama a mulher. Quando ela chega na porta do quarto, que ela construiu para abençoar o profeta, ele disse: você vai ter um filho. Ela falou: eu não pedi, eu não estou pedindo, eu queria, mas eu não estou pedindo. Ele não perguntou se ela queria, ele simplesmente declarou com a palavra dele que ela teria um filho, e no ano seguinte a mulher tinha um filho. Ele não disse: olha, ouça o que diz o servo de Deus, assim diz o Senhor. Ele não falou isso. E com quem que ele aprendeu isso? Com Elias, irmãos. Elias, quando chegou diante de Acabe, Elias também lhe falou: assim diz o Senhor. Ele falou: enquanto eu não disser, não desce uma gota d'água do céu. Usou a autoridade de Deus, fechou lá em cima. Ele desligou o fio aqui embaixo, Deus falou: desliga em cima. E não choveu por 3 anos e meio. Olha a autoridade que você tem de mover coisas com o apoio de Deus, com a cobertura do Todo-Poderoso, que te deu essa propriedade para você abrir a boca. Já que você tem então a capacidade de falar e abençoar, o que você escolheria dizer hoje sobre sua própria vida, sobre sua saúde, sobre seu futuro, sobre sua família, sobre sua casa? O que vem à sua mente para usar hoje para dizer? Você não precisa ordenar como um profeta gritando no alto do monte, mas
você pode, aí do seu lugar, declarar. Elas precisam sair da sua boca, declarar coisas. Nada dessa bobagem de determinar, eu determino disso. Não, mas você pode declarar na autoridade do nome de Jesus. Você pode declarar: as coisas vão mudar hoje. Você não precisa que o ano vire no dia 1º de janeiro. Você pode declarar hoje o seu ano de 2025 terminar diferente de como ele foi até agora. Você tem essa autoridade de mudar as coisas, de virar a chave na vida de um filho que não está aprendendo, na vida de um relacionamento que está confuso, num negócio que você fez e as coisas não encaminham, não deslancham, um avião que não decola na sua vida, e você pode dizer: não, estou declarando isso hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você tem o poder de mudar. Lembra da minha história, quando entrei num voo e o avião pegou a cabeceira da pista e ele não subia, e ele fazia muito barulho, parecia que queria se desmontar e não subia, e criou um medo no povo. O povo queria que saísse do avião, que parasse para todo mundo sair, e eu realmente estava cansado, estava querendo dormir, e uma senhora do meu lado, ela falou: você está ouvindo o que está acontecendo? Eu falei: estou ouvindo o que está acontecendo. Você não vai dizer nada? Eu falei: não, eu vou deixar que aconteça. Por quê? Porque eu já passei pelo terremoto de 94 e sobrevivi. Eu já passei pelo fogo de Malibu e sobrevivi. Eu passei pelos conflitos raciais de 91 e sobrevivi. A senhora acha que um avião se movimentando assim fora um pouquinho do controle vai tirar da mão de Deus a quem eu sirvo? Eu falei: eu vou me tranquilizar, eu vou dormir. E o avião entrou em forma de novo, o mesmo avião subiu, o voo foi tranquilo. A gente simplesmente usa a autoridade que a palavra de Deus nos dá e as coisas mudam. Olha a diferença que você pode promover na sua casa, na sua vida, na sua vizinhança. Vou lembrar o outro exemplo que a gente tomou aqui, quando começaram a acontecer os assaltos aqui na rua, no meu prédio mesmo, na porta do meu prédio, pessoal chegando da escola, e os homens passavam de moto e tomavam o carro, tomavam os celulares, a gente não sabia o que fazer, chamando o BOP, que tem pessoas do BOP no nosso prédio, para ver se fazia alguma coisa. Nós fizemos uma vigília, devíamos fazer uma por mês. Fizemos uma só, vigília da fé. Fizemos aqui, chamamos os pastores. Nós oramos, o governo tomou uma decisão de fazer um movimento. Primeiro lugar que recebeu essa base que o governo determinou, onde foi? Caxambi. Aí você vai ver os recordes, mudou a situação de Caxambi. Os bandidos que usavam a nossa rua para vir do Lins para Jacaré, acharam outro caminho, outro corredor, não passam mais por aqui. O que nós fizemos, irmão? Nós simplesmente declaramos. Você tem o poder de mudar situações, mudar vidas, mudar casas, mudar famílias, mudar seu rumo. Você não tem que simplesmente aceitar e dizer: é meu karma. Não. É o meu destino. Não. Você pode dizer: eu vou mudar essa situação. Eu vou desligar isso hoje. Ou se precisa ligar alguma coisa, eu vou ligar. Em nome de Jesus. E aí a ceia que você vai participar, ela vai ser diferente. Que você vai estar sintonizado com o Deus que te criou e que disse: abre essa boca, fala. Foi o que ele falou para Ezequiel. Ezequiel diz assim no capítulo 37: profetizei conforme me foi dado ordem, e as coisas aconteceram. Deus espera que você abra a boca para que Ele possa fazer aquilo que você está dizendo. E quando é que isso começa? Começa agora, começa hoje, na sua vida. Feche seus olhos por um instante. Deixa essa palavra descer no coração. Ela entrou no ouvido, deixa ela descer no coração. Pai, essa é a Tua palavra. Nós fomos criados pelo poder da Tua palavra. E a palavra que temos na boca, ela pode mudar situações hoje, Senhor. Ela pode salvar famílias que estão à deriva. Ela pode mudar comportamentos, Senhor. Ela pode salvar relacionamentos. Ela pode salvar negócios que estão afundando. O poder da palavra que o Senhor nos deu, nós queremos usar como Eliseu usou para abençoar a vida da mulher sunamita, como Elias usou para mudar a sorte do povo que estava pendendo para a idolatria. Senhor, nós queremos mudar a situação da nossa casa, da nossa rua, do nosso bairro, da nossa família, Senhor. A nossa própria estrutura, a nossa saúde, nós queremos declarar. Há pessoas que trabalham duro, Senhor, e não prosperam, e não conseguem vencer, não decolam, Senhor.
mas essa manhã estão mudando a situação, estão tomando posse da tua palavra, vão abrir a boca e vão declarar, Senhor, e vão ter um testemunho para contar. Nós temos declarado em nome de Jesus que as coisas estão mudando hoje. Chaves estão sendo viradas hoje, a situação está mudando agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A tua igreja pode mudar a situação do governo, Senhor, do nosso país, como a Coreia fez, e a Coreia saiu, Senhor, dos escombros, e hoje é um país respeitado, porque mudou com oração, abriu a boca e profetizou e declarou, e as coisas mudaram. Perdoa-nos pelo nosso silêncio, Senhor. Nós queremos abrir a boca hoje e ministrar, ó Deus, situações mudando em nome de Jesus. Saúde em vez de enfermidade, emprego em vez de apenas um trabalho, vitória em vez de luta constante, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Espírito Santo está te motivando a orar sobre alguma coisa, a declarar alguma coisa. Seu vizinho não precisa ouvir, mas você tem que declarar. A Bíblia diz: confessa com tua boca que Jesus é o Senhor. Tem que sair da boca para fora. Aquela mudança que você espera e não acontece na sua vida, você vai declarar hoje: eu vou mudar em nome de Jesus, e vou terminar o ano mudado. Estou te dando a oportunidade de começar a declarar agora sobre a sua vida, sobre a situação que você está envolvido, em nome de Jesus. Enquanto nós louvamos, você tem a chance de ir ministrando sobre você mesmo e sobre as coisas que Deus colocar no seu coração. Muda a sua comunidade. Sobre as famílias, declaro o santo nome Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. O que o nome do Senhor faz? Declare que o nome do Senhor é poder. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias essa manhã, Senhor. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, ó, vem queimar. A maior mudança que você pode ter na sua vida é o seu destino. Se você não sabe para onde vai, aonde vai passar a eternidade, se você tem medo do amanhã, medo do diabo, medo do futuro, medo de morrer sozinho, medo de desemprego, tantos medos, você pode entregar esses medos todos para Jesus hoje e fazer dele Senhor da sua vida, e as coisas mudam. Você vira a chave com uma confissão dizendo: eu quero Jesus como meu Salvador. A Bíblia diz: se com tua boca confessares o que crês no teu coração que Ele é Senhor, serás salvo. Salvo é uma palavra grega que significa curado no corpo e curado na alma. Você tem a chance de fazer isso essa manhã, mudar a sua vida, a sua história, simplesmente com um gesto dizendo: eu quero Jesus como meu Salvador. Se você está aqui hoje, se sente tocado a fazer isso, você tem 60 segundos enquanto nós cantamos para sair do seu lugar e vir à frente. Se
você se afastou do Senhor e essa manhã você quer retornar para os braços dele, a oportunidade está aberta ainda. Sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, oportunidade aberta para você. sobre as famílias, declaro o santo nome Jesus. Estenda a sua mão para cá, em direção à cidade, estenda a sua mão. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome Jesus. Uma vez mais, vamos declarar sobre a vida do Ângelo, sobre a vida da Aldinha, sobre os que estão enfermos. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome Jesus. Teu nome é, Senhor. Abra os pulmões e cante. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as cadeias. Dissipa as trevas, homem Teu nome é, Senhor. seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, oh vem queimar. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Tome seu lugar por alguns instantes. Deus é bom demais. Amém? Amém. Eu estava ali pensando, meditando, né, em algo que Deus colocou no meu coração, a partir do momento que o pastor Jaso determinou que eu ministrasse a Santa Ceia. E me veio dois homens de Deus, dois homens levantados pelo Senhor, né? E esses homens, eles fizeram uma aliança, eles tinham uma aliança entre eles. Davi e Jonatas, eles tinham uma aliança entre eles, né? E o tempo foi passando, né? Saul perde o seu reino, cai, morre. Jonatas morre na mesma batalha que o seu pai, o rei Saul, né? E Davi assume. Davi vai até o trono e tempos depois, muito tempo depois, Davi lembra que ele tinha uma aliança com Jonatas. E não foi simplesmente uma lembrança. Deus lembrou a Davi que ele tinha uma aliança com o seu irmão Jonatas, né? Essa aliança que eles fizeram, eles trocam vestes e nessa troca de vestes há uma aliança que eles firmam. E aí Davi faz uma pergunta aos homens que estavam ao redor dele: há alguém ainda da casa de Saul? Há alguém ainda em que nós podemos abençoar? Né? E um dos seus servos diz: Rei, tem alguém chamado Mefibosete que está lá numa cidade em Lodebar. Ele é filho de Jonatas. E aí Davi diz para os seus servos: tragam ele até a mim. E eu gostaria de ler uma passagem para você. Você não precisa abrir, essa passagem está lá em 2 Samuel 9, que diz assim quando Mefibosete chega à presença de Davi, Davi diz para ele o seguinte: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. Presta atenção nessa palavra agora: e tu comerás pão sempre à minha mesa. Você está entendendo onde a gente está querendo chegar? Lodebar era a cidade onde nós estávamos.
esquecidos num canto. E o Rei, o Deus Todo-Poderoso, Ele manda nos chamar para nós sentarmos à mesa com Ele. E nessa mesa nós estamos sentados hoje, nós estamos aqui justamente lembrando aquilo que Jesus Cristo fez por minha vida e pela sua vida. E nós ainda temos um tempo nessa terra, e a gente não sabe quanto tempo a gente tem nessa terra. A gente não sabe se o Senhor nos retira antes da volta de Jesus, a gente não sabe se o Senhor vai enviar o nosso Senhor Jesus Cristo hoje ainda para nos resgatar daqui. Mas uma coisa a gente precisa ter certeza: quando Jesus Cristo ele está sentado com os 12, um levanta e vai embora, e o outro recosta-se ao seu peito. O pastor Jaz hoje trouxe essa palavra maravilhosa para as nossas vidas, para a gente usar aquilo que a gente tem como direito, declarando aquilo que o Senhor tem para nós através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então decida nessa manhã declarar que você não é aquele que vai levantar da mesa e vai embora. Você é aquele que vai se recostar ao peito dele. Você é aquele que vai se aproximar mais e mais dele. Você é aquele que vai buscá-lo mais e mais. Essa palavra ela nos trouxe hoje um posicionamento, decisões que devemos tomar, coisas que nós devemos declarar. Há 30 anos atrás, eu e aquela senhora linda que está sentada ali, decidimos nos casar. Eu acho que eu já falei isso aqui. E uma semana antes, todos os nossos padrinhos, sem exceção, eles não se conheciam, mas se uniram para ir na casa dela e dizer para ela não casar comigo, porque esse casamento não daria certo, porque ela não tinha chance nenhuma de ser feliz, e que em breve, muito breve, nós estaríamos nos separando. Fizemos esse mês que passou 31 anos de casados. E todos os nossos padrinhos, sem exceção, separaram-se das suas esposas. Nós decidimos uma coisa no dia que nós nos casamos. E essa frase a gente falava um para o outro, brincando. A gente falava o seguinte: eu morro, você me mata, mas eu não me separo de você. Porque a gente entendia que aquilo que Deus colocou o selo, nem eu nem ela poderíamos quebrar. A gente declarou na nossa vida que aquela palavra lá a gente não ia aceitar. E Deus honrou o nosso posicionamento. Posicione hoje na mesa do Senhor, recostando-se ao peito dele, independente do que venha a acontecer, porque depois que João se recosta ao peito dele e ele ascende aos céus, os apóstolos são perseguidos, eles morrem, um de cabeça para baixo, o outro com a cabeça cortada, o outro no óleo. João é preso, passa momentos de humilhação, passa momentos de dificuldade, mas em momento nenhum, ele desistiu de andar com Jesus Cristo. Você está sentado à mesa hoje, espiritualmente falando. É como o pastor Jaz falou aqui. O Senhor, Ele declarou que nós estaríamos com Ele na eternidade sentando a essa mesa. Não se levante dela. Permaneça recostado ao peito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos receber agora os elementos da ceia. Vai meditando sobre essa palavra que você ouviu aqui hoje pela manhã. E vá declarando sobre a sua vida aquilo que é bênção para a sua casa. Eu estava ali, eu declarei para a minha saúde, para a saúde da minha esposa, para as nossas finanças, para o meu bairro. Eu declarei para a vida do meu neto, eu declarei para a vida da minha filha, do meu genro. Essa semana, na esquina da minha casa, um assaltante morreu baleado por um policial. Na sexta-feira, eu estava na porta de casa esperando um lanche.
na esquina da minha casa começa uma troca de tiro, e eu falei para ela ali agora, a gente precisa declarar o fim das obras de Satanás onde a gente mora. Se cada um de nós fizéssemos isso, a gente teria a certeza de que o Senhor estaria agindo, e os nossos lares, os lugares onde a gente mora, seria um lugar de paz. Medite sobre isso e vá declarando palavras de bênção sobre a sua vida e sobre a vida da sua família enquanto você recebe os elementos. Todos receberam? Amém. Glória a Deus. Paulo
Paulo vai dizer o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Deus, nós queremos te louvar e bendizer o teu grande e poderoso nome, Senhor Deus. Porque hoje, Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, sentados à mesa, esperando, Senhor amado, o dia em que irá se cumprir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós não estaremos mais aqui, Senhor. Nós estaremos num lugar, Senhor Deus, onde não haverá lágrimas, onde não haverá enfermidade, aonde não haverá, Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, ansiedade, aonde não haverá, Deus e Pai Todo-Poderoso, nenhum tipo de doença, nenhum tipo de aflição, Senhor Deus. Nós esperamos por esse dia, Pai querido. Mas enquanto nós estamos aqui, Senhor amado, nós queremos cumprir a Tua palavra, Senhor Deus. E em memória daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, nós queremos te agradecer e bendizer pela entrega, pelo corpo, Senhor Deus, entregue, pelo preço pago, Senhor Deus, que ser humano, homem nenhum poderia pagar, Senhor Deus. Nós te louvamos e nós te bendizemos pela oportunidade, Pai querido, de sermos parte do corpo de Cristo. Agora e para todo sempre nós te louvamos, em nome do teu Filho amado Jesus. Comamos todos do pão. Ao Senhor nesse momento, lembrando daquilo que Ele fez por você, tomando o seu lugar, pagando um preço que você não poderia pagar. Nós queremos te louvar, ó Deus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Tomemos do cálice. Obrigado, Senhor amado. Louvado seja teu santo e poderoso nome, Senhor amado. Porque no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo há uma nova aliança, Senhor. Uma aliança, Senhor Deus, inquebrável. Uma aliança, Senhor amado, que demônio nenhum, Senhor Deus, que inferno nenhum, Senhor Deus, que Satanás nenhum, Pai querido, por mais que reúna todas as suas forças, Pai amado, pode quebrar essa aliança. Uma aliança, Senhor amado, por toda a eternidade. Uma aliança que desfrutamos hoje, uma aliança que desfrutaremos amanhã, uma aliança que desfrutaremos por toda a eternidade. Nós queremos, Senhor Deus, bendizer o teu poderoso nome, porque tu permitiste que o teu Filho fosse à cruz do Calvário, derramasse sangue precioso, nos purificasse, Senhor Deus, nos justificasse, e nós pudéssemos, ó Deus amado, estar aqui hoje agradecendo e te louvando por tudo aquilo que foi feito por nós. Te agradecemos no nome santo e poderoso do teu Filho amado Jesus, agora e para todo o sempre, Senhor. Amém e amém. Que o povo de Deus louve ao Senhor, agradeça a Ele, rompa em palmas agradecendo a Ele por tudo aquilo que Ele fez. Agradeça a Deus. Troco por nada, não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Glória a Deus. Minha vida foi transformada. Louvado seja teu santo e poderoso nome, ó Deus. Nós queremos te bendizer, Senhor, por aquilo, Senhor amado, que tu trouxeste aos nossos corações hoje. Pai querido, que nós possamos sair daqui vigiando, para que a palavra que foi, Senhor Deus, lançada sobre as nossas vidas, elas, ó Deus e Pai amado, venham estar em nossos corações, frutificando, Pai querido. Nós devemos declarar, Senhor Deus, tudo aquilo que tu tens para nós, Pai querido. Nós devemos, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, lançar sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, tudo aquilo que tu já separaste para nós, Pai querido. É direito nosso, Pai amado. Nós buscamos diante de Ti, declarando, Senhor amado, toda sorte de bênção, Senhor Deus, sobre as nossas vidas.
Nós te damos graças, bendizendo o teu nome. Leva-nos debaixo da tua santa paz, que possamos ter um restante de domingo guardado por ti, agora e para todos sempre. Te louvamos em nome do teu filho amado Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. O vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava